está acontecendo uma coisa meio sui generis no São Paulo, que não é uma divisão dentro do elenco, não é uma divisão da diretoria com o treinador, não é uma divisão interna, mas é uma divisão na arquibancada. Tem parte que não quer o Zubeldia, tem parte que quer o Zubeldia, a permanência do Zubeldia. Depois da vitória contra o Santos, me parece que ele ganhou pontos. Mas agora tem o jogo de amanhã, para ele reforçar que está com moral, que está firme no cargo, Arnaldo. O Arnaldo, ele está tão empolgado que ele está mutado. Tá bem, Arnaldo. Não, eu não estou empolgado. Quem está empolgado é a direção do São Paulo com o trabalho do Zubeldia, porque, na verdade, ele não perde, né? A parte da torcida que é contra, talvez espere uma derrota, que tem sido raro no São Paulo, né? O São Paulo, nas últimas 10 partidas, perdeu uma. Foi aquela para o Palmeiras na semifinal do Paulista, com aquele pênalti polêmico do Vitor Roque. 10 partidas com esse elenco aí. E o jogo contra o Santos não foi só a vitória, né? O São Paulo atuou com um time alternativo, cheio de garotos. E o São Paulo jogou bem, mas bem mesmo, sobretudo no primeiro tempo. E então ele vai ganhando pontos, não internamente, vai ganhando alguns pontos externos e vai ganhando pontos nas tabelas, né, de classificação. O São Paulo do Zubeldia está invicto no Brasileiro, ao lado do Palmeiras e do Flamengo, está invicto na Libertadores. Aí se você vai decidir pela troca de um técnico por conta de parte da torcida, acho que a direção do São Paulo não fará isso. Até porque, você citou aí, o relacionamento do Zubeldia, e o Danilo citou os exemplos recentes do Mano Menezes, o relacionamento do Zubeldia com os atletas e com os funcionários do São Paulo é muito bom, né? Então, eu acho que são poucos os fatores e também, vamos lá, pegar o último, a questão, quem viria para o lugar do Zubeldia, né? Quem faria um trabalho melhor com esse elenco aí? Então, acho que essas respostas, lembrando que o ano do São Paulo é muito diferente da expectativa do ano do Flamengo, do Palmeiras ou até mesmo do Corinthians, né? E você falou, tem lá o Libertad, que é o líder da chave na Libertadores. Uma hora o São Paulo vai perder, até porque o São Paulo tem uma escassez de opções nesse elenco que obriga ele a repetir vários jogadores nos torneios diferentes. Então o São Paulo vai jogar no Paraguai, na quarta vai jogar no Ceará, no sábado contra o Ceará, que está mordido pela derrota do Bahia do jeito que for. Depois tem a Copa do Brasil na terça, né, e assim vai, com um elenco muito diminuto por uma temporada de 3 frentes, né? Mas é a opção do São Paulo Clube em reduzir os investimentos, em apertar os cintos para 2025. E eu acho que o Zubeldia está fazendo mais do que eu esperava, sinceramente. Inclusive em relação a desempenho de time. Olha o gol do São Paulo, olha os gols do São Paulo, né? Aí fica aquela coisa, né? Como é um time desse que se reuniu pela primeira vez para jogar contra o Santos, pode ser mal treinado, se a sincronia de passe... Dá uma olhada nisso aí, né? Não é uma coisa qualquer, né? Os gols do São Paulo contra o Santos. Nisso porque ele, a cada partida, perde mais jogadores machucados, essenciais, né? Nesse jogo já não teve o Caleri, não terá a temporada toda, e nenhum dos titulares volta nessa semana de Libertadores e Brasileiro em Fortaleza, não. Ainda não vai ter o Lucas, não vai ter o Oscar, e assim vai. Mas, Arnaldo, você não acha que isso aí pode ter sido a salvação do São Paulo? Descobrir, botar esses garotos e eles jogarem tão bem? Então, Renato, sim, talvez nessa frente do Brasileirão, mas garoto em Libertadores já não é a mesma coisa, né? São outros tipos de duelos, enfrentamentos, né? Intimidações, situações. O Caleri não vinha jogando bem. O Caleri fez um excelente jogo contra o Talheres em Córdoba, né, no jogo O São Paulo estreou com uma ótima atuação visitando o Talheres em Córdoba, ganhou os 3 pontos. Nunca tinha vencido o Talheres. De lá para aquele time tinha Luiz Gustavo, Oscar e Caleri. Esses 3 não estão mais, por exemplo, né, dessa última vitória na Libertadores. Luiz Gustavo, Oscar e Caleri.
E aí, né, Renato, você tá jogando com o seu time B no Brasileiro e quando o time B cansa, você tem que colocar o time C. Esse é o São Paulo, né? Que no jogo contra o Santos tinha um menino novo de 17 anos no banco que quase entrou, o Luca, que eu até citei pro Tirone ontem, ele raspou a cabeça pela segunda vez esse ano, também em abril, né? Primeiro ele jogou a copinha, mas como ele era do Sub-17, o pessoal do Sub-20 raspou a cabeça dele. Agora ele veio pro profissional raspar a cabeça do cara de novo. Então, assim, isso é aquilo que eu chamo de pular etapas por necessidade, né? E tá acontecendo. E acho que até agora o desempenho do São Paulo nas duas principais competições, Brasileirão e Libertadores, não é ruim, não. Ele teve esses 2 tropeços em casa em atuações distintas e que marcaram muito o torcedor, né? O primeiro jogo do Brasileiro contra o Sport, 0-0, porque o Caleri perdeu um pênalti. E o jogo do Aliança, que estava na mão, né? Estava 2-0 e o São Paulo deixou empatar. Né? Então, são 2 jogos em casa que mancharam esse início, que de resto, para mim, é bem aceitável. Mais do que aceitável. O que você acha, hein, Danilo? Tá todo mundo meio maluco, que nem a história do Felipe Luiz? Tá, pra mim tá todo mundo que acha que o Zubeldia é o culpado do momento de São Paulo, tá bastante maluco. Se a gente vê o Palmeiras, que tem o elenco que tem, o investimento que teve, sofrendo nos minutos finais para segurar resultados, você imagina o que vai acontecer com o São Paulo, que é a mesma coisa. Você não tem como. Contando aqui um bastidor das férias, eu estava lá no Panamá, na casa do meu irmão, assistindo o jogo com meu pai. Meu pai acompanha bastante jogo de futebol. Passou São Paulo e Santos, o pessoal no hino, e aí começou a passar o time do São Paulo. Meu pai acompanha bastante futebol. Repito, ele olhou e começou a falar pra mim: quem é esse? Quem é esse? Que moleque é esse? Esse aí tem 16 anos. Porque o time do São Paulo está nesse momento, e eu acho a atitude da diretoria corretíssima em segurar investimentos para o Corinthians, para o São Paulo não virar o que virou o Corinthians. E o São Paulo está com uma dívida de 1 bilhão já, que é bem alto. Então a decisão da diretoria do São Paulo eu acho extremamente correta. E aí você tem que arcar com essas consequências, que é colocar alguns moleques num momento que não vai ser ideal. E todos os times que passaram por essa reformulação financeira passam por isso. Tem que apostar na base e não de um jeito ideal, que é diferente de você ter uma base, um time formado, e aí você põe e dá uma chance para um Estevão, dá uma chance para um Hendrick, dá uma chance para um Rian Francisco, se tivesse num time bem montado, tudo certinho. Não, os moleques vão entrar na fogueira. E se já é difícil para os moleques que são bons, são diferentes, entrarem num time que está redondo, imagina entrar na fogueira que é jogar no São Paulo hoje em dia por todas as limitações. E o Zubeldia tem feito um ótimo trabalho com as limitações que tem. E é natural, não tem como você exigir mais. Não, tem que ter muito mais variação tática. Não tem, o São Paulo não tem como você olhar para o elenco e falar grandes variações táticas. O São Paulo não tem tantas opções assim para o Zubeldia mudar tanto o jogo. E o Zubeldia tem feito um bom trabalho. E o ano do São Paulo vai ser esse. O que as pessoas precisam entender é que o ano do São Paulo vai ser esse porque a diretoria acerta ao limitar o gasto, acerta ao fazer essa reestruturação. O São Paulo precisa passar por esse momento para daqui 1, 2 anos voltar a ser o São Paulo que o torcedor tanto quer que seja. Mas nesse momento não é agora que vai acontecer isso. Agora é ano de sofrimento, é ano de... o que eu imaginava da torcida do São Paulo, e por isso que eu cobro tanto o Casares, que gosta, que postou agora há pouco, que estava tudo firme, fazendo musculação. Ele deveria de novo vir ao público e falar: gente, esse ano vai ser difícil, esse ano estamos fechados com o Zubeldia e nada vai mudar isso. É um ano difícil e a gente vai passar por isso para poder respirar de novo bem. E o Casares não faz isso, o Belmonte não faz isso, o Muricy não faz isso, porque é conveniente para eles. A bucha fica o tempo inteiro estourando no Zubeldia. Deveriam vir a público e falar que vai ser assim, porque esse ano do São Paulo vai ser difícil. E se eu critico a comunicação da diretoria, eu elogio a decisão de cortar na carne esses gastos, porque o São Paulo precisa desse momento. É exatamente isso, e o entendimento da torcida seria outro se tivesse alguém falando com todas as letras. Vai ser assim. Lembrar o que fez o Flamengo. O Flamengo comeu o pão que o diabo amassou era ali, bandeira de melo, e anunciava: olha, vai ser difícil, vamos sofrer, vai ser assim. E assim foi. Hoje o Flamengo é a potência que está aí. Muito bem, ficamos por aqui hoje, hein? Só lembrar, não quero deixar de lembrar e dar os parabéns para a grande Rebeca Andrade,
vencedora, grande vencedora do Laureus, primeira mulher brasileira a vencer o que é considerado o Oscar do esporte. Vence o prêmio do Oscar do esporte, quebra tabu para o Brasil. Grande Rebeca, essa fantástica atleta, ginasta brasileira, medalhista olímpica, super campeã olímpica. E uma figura muito legal. Atleta do Flamengo. Atleta do Flamengo. Boa, Renato. Muito bem. Todo mundo esquece, né? Verdade. Rebeca Andrade. Atleta do Flamengo. Ninguém diz de onde ela é. Do Flamengo, amigo. Do Mengão. É verdade. Do atleta do Flamengo. Muito bem lembrado. Põe ela no banco hoje, lá na altitude, para ver se ajuda, hein, Renato? Valeu, Danilo. Valeu, Renato. Valeu, Arnaldo. Bora falar sobre o São Paulo. A Arboleda está fora do confronto contra o Libertad na próxima quarta-feira, ou melhor, nesta quarta-feira, né? O jogador ele já não tinha treinado na segunda-feira na reapresentação do clube. Existia a expectativa dele ter condições de retornar já aos treinos na segunda-feira, treinar na terça para viajar e poder atuar na quarta-feira. Mas no momento onde foi feita a avaliação do atleta, ainda havia uma sobrecarga muscular impactante ao ponto dele sequer ir para o campo e ter ficado somente na área interna. Mesma coisa aconteceu nessa terça-feira. O jogador ele apareceu no CT para realizar o treinamento, fez a avaliação física, mas novamente o departamento médico, olha, não vai ter condições de fato de ir para o jogo, é melhor ele ficar aqui no Brasil. Na quarta-feira, que é o dia do jogo, ele volta aqui para o CT, faz o trabalho interno bonitinho, na quinta-feira a mesma coisa, para tentar, quem sabe, com que ele retorne contra o Ceará. E aí a expectativa é dele ter uma semana cheia para poder trabalhar, e aí ele ter condições contra o Ceará, mas não me garantiram, tá? Falaram que essa é a expectativa, mas não se surpreenda, foi essa frase, não se surpreenda se ele voltar só na outra semana contra o Náutico. Até porque tem a questão de viagem. Quando o jogador tá meio que no sacrifício, tá meio mais ou menos, sabe? Que o cara tá disponível pro jogo, mas não tá muito inteiro. Quando você faz uma viagem, isso pode agravar a contusão e o desgaste do atleta quando ele não está 100%. Então, como era uma viagem longa para o Paraguai, né, uma viagem internacional, o São Paulo preferiu, então, deixar ele de fora. E aí, como também é uma viagem contra o Ceará, uma viagem para Fortaleza, por isso que ele é dúvida, tá? Não está totalmente descartada a possibilidade de até a sobrecarga diminuir durante a semana, ele ser preservado contra o Ceará para ele estar 100% disponível para os confrontos contra o Náutico e contra o Fortaleza, que aí o São Paulo já vai estar sob seus domínios, vai ser uma semana. Se nessa semana o São Paulo faz 2 jogos fora e vai ter que viajar, mesmo com voo fretado, mesmo com toda essa estrutura que o São Paulo oferece hoje para os jogos fora de casa, o São Paulo na próxima semana vai jogar 2 jogos em casa. Então vai ficar um pouco mais sossegado nesse quesito, né? Na terça enfrenta o Náutico e na sexta-feira enfrenta o Fortaleza. Então a expectativa é do Arboleda voltar para esses compromissos. Lucas Moura e Oscar, como a gente já tinha conversado na manhã desta terça-feira, os 2 atletas não viajaram para enfrentar o Libertad e são desfalques na Copa Libertadores da América. Além disso, né, eu tinha a informação de que a nova perspectiva era contra o Ceará, mas que não tinham me garantido, era mais certeza contra o Náutico, até por conta de questão de viagem e tudo, que a tendência deles ficarem aqui em São Paulo para a próxima semana, onde o São Paulo justamente tem jogos contra Náutico e Fortaleza, atuando em casa, sem viagem, sem esse desgaste de sair de São Paulo para ir para outra região. Não, você está aqui, você não tem esse desgaste de viagem, e aí foi confirmado. O Lucas até está começando de fato a fazer o trabalho com a fisioterapia no campo e tudo. O Oscar ainda nem isso. O Oscar está trabalhando somente na parte interna. Ele ainda não foi para o campo. Existe a expectativa de Lucas e Oscar até o fim da semana já conseguirem evoluir a ponto de estarem disponíveis ou contra o Náutico ou no mais tardar contra o Fortaleza. O São Paulo joga na terça contra o Náutico e na sexta-feira contra o Fortaleza. Existe uma expectativa dos 2 atletas estarem à disposição para pegar um dos clubes nordestinos aí na próxima semana. Contra o Náutico é na Copa do Brasil, primeiro jogo no dia 29, se não me engano, mas é na próxima terça-feira, e aí contra o Fortaleza somente na sexta. E aí o São Paulo, por que também esse cuidado?
Até muitas estão falando, poxa, será que não tem algo mais grave? Não tem algo nesse sentido? Não. É de fato o trauma no joelho. Não é uma lesão cirúrgica nem nada do tipo. Porque o do Lucas, no caso, são dores no joelho. Então não é uma torção, não é um ligamento que rompeu, não é algo nesse sentido, e não é nem muscular. São dores de fato pela pancada. Então ele ainda não está 100%, então demanda muito ainda o trato diário. Vocês vão lembrar, por exemplo, do Rodriguinho. O Rodriguinho ele ficou fora quase um mês, até mais do que um mês, justamente por conta da mesma questão. Uma dor no joelho, um trauma que ele evoluiu em certo modo, mas regrediu, e aí, porque é dor, é relativo, depende muito de como o atleta faz o tratamento. Mas a expectativa é já nos próximos dias ele já ser liberado para treinar, e aí na próxima semana retorna. O Oscar é uma questão muscular, né? Era de fato de 2 a 4 semanas, como a gente já tinha adiantado, ainda tá no prazo. O São Paulo não quer forçar os atletas e quem sabe acaba perdendo eles para o restante da temporada, então muita cautela nessa hora, há um entendimento de que os meninos estão dando conta do recado e não faz sentido nesse momento antecipar ali algumas etapas para perder os seus principais jogadores aí para a sequência do ano. Escalação do São Paulo, bora falar um pouquinho sobre o que o Zubeldia tem de ideia para esse jogo e a gente vai confabular algumas coisinhas. O time tá praticamente certo, tá? Mas tem pelo menos uma dúvida que é importante da gente trazer, que é uma dúvida que vai até modificar o jeito do time se portar dentro de campo. Por quê? Rafael no gol, aí vem Ferrarese ou Cedric, é muito desse lado direito, tá? Ferrarese, Cedric e Lucas Ferreira. São 2 vagas para esses 3 jogadores. Não está descartada completamente a possibilidade do Lucas Ferreira acabar ficando no banco, justamente para o Zubeldia ter uma proteção maior atuando fora de casa. Vocês vão lembrar que, por exemplo, contra o Botafogo, foi isso que ele utilizou. Essa prerrogativa de você ter Ferrarese e Cedric. O Ferrarese você aumenta a estatura e a bola aérea. O Alex, o Lucas Ferreira é alto. Tudo bem, mas ele ainda não tem muitas características ofensivas no quesito bola aérea, tanto defensivo como ofensivamente. Então você, com o Ferrarese, você aumenta a estatura desse time e com o Cedric lá na frente, você melhora a recomposição e faz uma linha de 5 em alguns determinados momentos para você se defender. Então eu não me surpreenderia se o Lucas Ferreira fosse sacado do time para a entrada de Cedric e Ferrarese por ali. Essa é a grande dúvida do jogo, né? Para a escalação é esse setor direito. São esses 3 disputando 2 vagas. Aí vem o Juan Tressoldi, Arboleda tá fora, Alan Franco volta, né? Ele foi poupado, ficou no banco de reservas contra o Santos, mas não será problema, vai para o jogo. E o Enzo Dias na lateral esquerda, inclusive nesse revezamento a tendência é lá contra o Ceará fora de casa, o Wendel jogue, e aí o Enzo Dias ficaria para esse confronto de Libertadores. Alisson e Marcos Antônio. Matheus Alves deve jogar como titular, até porque ele não joga contra o Ceará, porque recebeu o 3º cartão amarelo, então ele teria, entre aspas, esse descanso. Contra o Libertad, ele deve ter a oportunidade de jogar pela primeira vez como titular em Copa Libertadores. Ferreirinha e André Silva, lembrando dessa dúvida do lado direito, 3 vagas para 2, já deixa aí nos comentários o que você acredita. Inclusive, informaçãozinha de bastidor, acho que uma informação importante sobre o Lucas Ferreira. O Lucas, ele ficou assim... Tudo bem que, como eu trouxe, acho que o Lucas Ferreira contra o Santos, ele fez a pior partida dele no São Paulo dessas 3 em sequência, que ele tem jogado, excluído o jogo contra o Botafogo. Mas mesmo assim ainda fez uma boa partida, tá? Só que ele acredita que ele jogou mal. A gente conversou com algumas pessoas ali que ele se cobrou um pouquinho, ele acredita que não foi tão bem ali, que ele meio que tá meio mordido pessoalmente ali, porque ele acredita que não jogou tão bem. Ele tá meio mordido e quer corresponder e mostrar serviço logo. Contra o Alianza e contra o Cruzeiro, já não. Ele acha que fez uma boa partida, de fato, ficou satisfeito com o seu rendimento. Mas contra o Santos, ele acredita que poderia ter feito um pouco mais, não gostou muito. Acho que até um lado positivo do atleta que tá acabando se cobrando aí. Bom, pra gente continuar, a gente já trouxe escalação, Arboleda. Uma informação legal. O volante Luan, ele perdeu 7 quilos durante esse ano, nessa preparação do São Paulo. Ele já tá treinando com o grupo, né? Porque o que acontece? Como ele tava treinando em horários alternativos, e aí até me afirmaram que
além do fato dele treinar nos horários alternativos, eram cargas diferentes de treinamento com os outros atletas. Então era natural, foi essa palavra que me utilizaram, era natural que ele já estivesse abaixo fisicamente dos outros atletas. Não é uma culpa do jogador, e sim algo natural, porque ele estava fazendo trabalhos completamente diferentes, ele estava completamente fora do ritmo dos demais atletas. Então, desde que ele foi reintegrado ao clube, ele começou a fazer uns trabalhos mais específicos, começou a se ambientar com o grupo, e aí agora ele já está meio que no mesmo grau. Tá treinando ali como todo mundo, como o Juan Tressoldi, como o Sabino, como o Rafael, como o Luciano, o André Silva, ele tá treinando como os demais companheiros. E aí, nessa preparação que ele tem feito, além de tudo, né, de ganho de massa muscular, de perda de peso também, ele perdeu 7 quilos. Luan perdeu 7 quilos, tá fininho, ele tá querendo muito. O pessoal tá falando ali dentro dos bastidores, ali o pessoal que acompanha ali o dia a dia nos treinamentos falou, cara, o Luan tá um touro, tá... Tem um específico que ele já tá acompanhando lá no CT há um bom tempo. Ele falou que, cara, vendo o Luan agora, eu tô até feliz porque tá me lembrando o Luan de antes. Então, o Luan tá querendo muito, tá mostrando serviço, perdeu 7 quilos, tá voando nos treinos, tá buscando adquirir logo esse ritmo com os demais companheiros, e a expectativa, tá, é dele aparecer contra o Ceará. Aí vai ficar muito na questão do Zubeldia, mas até com uma pessoa que eu conversei, como vai ter a tendência de contra o Ceará ter algumas trocas. Por exemplo, o Alves já não vai viajar, então já seria um desfalque. Tem a questão do Arboleda, que pode ou não voltar. E aí nessa delegação de jogadores, pode ser que o Luan apareça entre os relacionados contra o Ceará. Ele deve ser inscrito aí no Campeonato Brasileiro ainda nessa semana e tem boa chance de aparecer contra o Ceará. Mas claro, vai ficar muito a cargo do que quer o Zubeldia. O Zubeldia que vai definir essa questão. Mas me afirmaram com todas as letras que caso o Zubeldia opte pelo Luan, ele já estará 100% fisicamente para pegar o Ceará. E aí as chances, tudo que vai acontecer com o Luan, vai depender muito mais dele e das escolhas do Zubeldia. Combinado? Hoje tem live, tá? O jogo é 9h30, então a partir das 8 e pouquinho ali a gente já tá ao vivo aqui pra gente trazer esse esquenta desse confronto, trazer as escalações, as informações de última hora, pra gente falar bastante sobre essa partida entre São Paulo e Libertad, Libertad e São Paulo, La Copa Libertadores. Qual que é o seu palpite para esse confronto? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de conhecer ali os membros do canal. Novamente, peço desculpas aí